Bom pessoal, estamos na nossa terceira parte do vídeo e nós vamos agora mais para a prática, né? Então vamos começar a mexer com as lâmpadas e conhecer as ligações, a luminosidade delas, enfim, conhecer um pouco mais agora na prática sobre as características dessas lâmpadas aqui, tá? Essa daqui é uma lâmpada T8, igual aquelas lâmpadas fluorescentes, né, compridas. Essa daqui ela tem 1,20 m de comprimento, então... Bom, se você tem uma lâmpada dessas daqui na sua casa, numa luminária, e você quer trocar sua lâmpada fluorescente por lâmpada de LED, ela tem um segredo, né? Ela tem a primeira mudança, que é tirar esse camarada aqui fora da sua luminária, tá? Quem que é esse cara aqui? Ele é um reator e a gente utilizava ele com as lâmpadas fluorescentes para poder fazer com que elas funcionassem, né? No caso, a lâmpada de LED, ela não precisa do reator, então nós vamos tirar esse camarada fora. E ele tem aqui no desenho da sua ligação, no seu esquema elétrico, né? Você tem uns fios de alimentação. No caso dele é branco, preto e marrom. Então, se fosse preto e branco, a gente ligava no 110. Se fosse preto e marrom, a gente ligava no 220. Que é o preto, branco e marrom que estão aqui, tá? Então... a nossa luminária deve ter algum esquema parecido com esse, né? Então 3 fios que entravam de energia para o reator. Depois você tem 2 fios que eram ligados aqui numa ponta de uma lâmpada, outros 2 fios na outra ponta. E do lado de cá, desse lado aqui também, você tinha 2 fios e outros 2 fios que você ligava nessas outras pontas da lâmpada aqui. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esses fios, tá? Então os fios vermelhos e azuis aqui no caso do meu reator, não sei se o teu vai ter a mesma coloração, mas esses fios que eram ligados na lâmpada vão ser cortados, tá? E nós vamos tirar fora esse reator aqui, ok? Bom, aí você vai ter o seguinte, tá? Você vai ter os fios que vêm da sua energia, né? Seja 110 ou seja 220, eu tô colocando uma tomadinha aqui pra gente poder exemplificar bem, tá? Então aqui eu tenho os 2 fios de alimentação. Um fio vai para uma ponta da lâmpada e o outro fio vai para outra ponta da lâmpada, tá? Eu vou mostrar para vocês que aqui no conectorzinho da lâmpada uma coisa também mudou. Então aqui eu tô com um multímetro, tá? E eu vou ligar numa parte dele aqui que a gente mede continuidade da corrente elétrica, tá? E o que acontece? Quando eu encosto um metal no outro, aqui ele vai emitir um som, ó. Tá vendo? Tá? Então eu vou só mostrar para vocês o seguinte. Esses 2 pontos aqui agora eles são ligados em curto, tá? Então ó, vou pôr um aqui e vou ligar o outro aqui, ó. Tá escutando? Então, ou seja, aqui tá passando corrente pro lado de cá na mesma intensidade. Ou seja, esses 2 polos agora eles estão ligados em curto. Bom, essa lâmpada aqui ela vai usar um conector similar a esse aqui, tá? Ele é um conector G13, né? Então a base dela é G13. E esse daqui é o mesmo conector que você já deve ter aí na sua luminária, ok? Bom, e o que nós vamos fazer? Esses 2 pinos que estão aqui, eles agora estão ligados em curto. Ou seja, eu posso ligar nesse ou nesse, tanto faz, tá? E como nós temos 2 áreas de contato, então nós vamos fazer o seguinte. Na sua luminária, você vai pegar esses 2 terminais que tem aqui que saem do conector e você vai ligar eles em curto, tá? Dessa forma assim, ó, ok? Tá bom? E aí você vai entrar com outro fio, que é o fio que vai vir da energia diretamente, pode ser o 110 ou pode ser o 220, você vai vir aqui e você vai enroscar esse fio e ele vai ficar exatamente parecido do jeito que eu fiz aqui, ó, tá bom? Então eu liguei os 2 fios em curto e liguei neles nesse fio aqui, depois eu isolei. E é isso que você vai fazer na sua luminária, tá? Ah, mas por que você não conectou só um polo desses? Ou só esse, qualquer um deles tanto faz. A ideia é simples, né? Se aqui eu tenho uma área de contato e aqui eu também tenho uma área de contato, então vamos usar as 2 áreas de contato para quê? Para ter um melhor contato possível com a lâmpada, isso é meio óbvio, né? Então, dessa forma aqui a gente está garantindo uma boa conexão
na parte da energia com a lâmpada, tá? Então, poderia fazer só com um fio? Poderia. Mas se eu já tenho os dois terminais aqui, por que não fazer dessa forma, tá? Então vai ficar melhor se você fizer desse jeito, tá? Então aqui você vai ligar um fio, tá? E na outra ponta, da lâmpada, agora eu tô trazendo toda a lâmpada para cá, tá? E aqui nós temos o outro conectorzinho, ó, que eu fiz a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vai também conectar desse lado aqui da mesma forma, tá? Então vocês repararam que eu estou usando de um lado da lâmpada um fio azul e do outro um fio vermelho. Isso é só para poder ajudar vocês na identificação aqui da fiação chegando na tomada, ó. Tá vendo, gente? Tá? Então um fio azul, ele fica num lado da tomada e o fio vermelho do outro lado, ok? E essa lâmpada é uma lâmpada bivolt, eu posso ligar ela tanto no 110 quanto no 220, tá bom? No caso aqui eu tô ligando já em 110 ou 127 volts, que é o mais certo, né, da gente falar, tá? E aí eu tô conectando ela aqui na tomada, ó. E pronto, ok? Vou virar ela até aqui assim, só pra gente ver, tá? Essa daqui já é uma luz branco neutro, tá? Ela tem uma faixa de 4000K, então é um branco mais para trabalho mesmo, para ambiente de trabalho, tá? Não é tanto para uma área de conforto, mesmo porque a gente não vai usar uma lâmpada dessas aqui numa sala, né? Ou num quarto, né? É um exagero você usar uma lâmpada dessa. E aí o seu ambiente também não ia ser muito confortável, porque a quantidade de luz aqui é bastante considerável, né? Tá? Ela fornece uma luminosidade aqui de 1750 lumens, tá? Então é bastante coisa, ok? E a gente vai usar essa lâmpada onde? Numa cozinha, pode ser até num banheiro? Pode, é que o banheiro, uma luminária fluorescente num banheiro não vai ficar muito legal, mas poderia usar no banheiro? Poderia. No escritório sim, é um lugar bem legal para você estar utilizando uma lâmpada dessas, tá? Enfim, é uma lâmpada igual a uma lâmpada fluorescente, a coloração, a intensidade de cor, só que muda uma coisa ainda em relação à lâmpada fluorescente, tá? E eu vou explicar isso para vocês agora. Quando você trabalha com uma lâmpada fluorescente, geralmente você trabalha com um conjunto de duas lâmpadas, quer dizer, a maioria das luminárias, se você perceber, elas trabalham em número par dessas lâmpadas. E por que trabalhamos em número par com as lâmpadas fluorescentes? Porque a lâmpada fluorescente ela pisca, e ela pisca numa velocidade bastante rápida, né? A gente praticamente não percebe que ela está piscando, mas ela pisca. E ela acaba sendo uma luz um pouco cansativa. Então quando você tem uma lâmpada só, ela acaba sendo um pouco cansativa, a iluminação. Você pode até não perceber na hora, mas você logo começa a sentir meio cansado de estar enxergando com uma lâmpada só, ok? Quando você põe duas lâmpadas, vou pegar a caixa dela aqui só para exemplificar um pouco, que eu não estou com duas lâmpadas aqui, mas vamos fazer de conta que a caixa é outra lâmpada, tá? Então quando você trabalha com duas lâmpadas fluorescentes, como essa daqui está piscando, na hora que ela apaga, essa daqui acende. Na hora que essa daqui apaga, essa daqui acende. Então o que acontece? Como elas estão piscando muito rápido, uma acaba ajudando a outra. Então na hora que uma não está fornecendo a luz, essa está fornecendo. E aí a luz começa a ser um pouco mais contínua. A gente não percebe tanto mais essa piscada. Por isso que as lâmpadas fluorescentes a gente deveria sempre trabalhar com duas. As luminárias com 2 ou 4 lâmpadas, por exemplo, são as mais indicadas, né? No caso da lâmpada de LED, isso já não acontece mais, tá? Então posso trabalhar só com uma lâmpada de LED? Pode, sem problema nenhum, não vai ser uma luz cansativa, tá? E aí você pode perguntar o seguinte também, né? Poxa, o Alexandre, como é que eu faço aí, no caso, se eu preciso colocar mais uma lâmpada, como é que eu vou fazer essa ligação aqui? Não tem segredo nenhum, gente. É o seguinte, faz de conta que essa aqui é outra lâmpada, tá? E aí aqui, ó, vamos lá, você tem um conectorzinho que tá aqui, ok? E aí você vai ter o segundo conectorzinho que vai estar aqui, né? Tá? Esses dois conectores vão estar ligados aonde? Nesse mesmo fio, ok? Então eu vou ter aqui o segundo conector ligado na mesma ligação, tá bom?
e ligados no mesmo fio aqui, tá? Do outro lado a mesma coisa. Então todo o teu conjunto de lâmpadas vai estar ligado no mesmo conectorzinho, ok? E aí no final você vai acabar tendo dois fios, tá? E esses dois fios aqui você vai estar ligando na sua energia, seja ela 110 ou 220. Bom, aqui estamos vendo já a lâmpada ligada, tá? Ela está energizada ali, ó. Vocês podem ver os fiozinhos saindo da tomada, ok? Eu vou desligar agora ela aqui, tá? E aí a gente consegue ver melhor, ó. Então aqui uma ponta, né? Ligado lá no fiozinho da tomada, outra ponta ali, tá? E aí o interessante dessa lâmpada é que ela tem uma luz bastante homogênea em toda a sua extensão. No caso aqui ela tem 1,20 m. Ó pessoal, já só acomodei a lâmpada ali em cima, né? Só apoiei, mas eu vou acabar prendendo aqui nessa madeira. Não repara nas pipas aí, que é coisa de pai com criança, viu? Quando a gente tem criança em casa, acaba ficando assim, né? Eu passei pra eles as brincadeiras que a gente tem quando é criança, né? Então, aqui acaba virando um pouco de depósito também das nossas brincadeiras aqui de casa. Mas, eu queria mostrar mesmo é a lâmpada, tá? Então aqui eu coloquei a lâmpada apoiada em cima e olha a luminosidade que ela tá me fornecendo agora na bancada, ó. Ok? E olha aqui, é interessante a parte da sombra, ó, quase não faz sombra, quer dizer, vai ficar muito bom para mim poder trabalhar. Vamos observar minha mesa de trabalho, ó, como é que tava a iluminação e como vai ficar, ó. Outra coisa, né? E aí o principal que eu queria mostrar para vocês não era nem tanto a lâmpada, mas era a parte da ligação elétrica, porque muita gente tem dúvida. E eu espero que você tenha tirado essa dúvida vendo como é que a gente liga uma lâmpada tubular que vai substituir a lâmpada fluorescente. Pronto pessoal, já terminei a instalação, foi muito fácil. Passei aqui uma abraçadeira, fiz dois furos desse lado, tá? Do outro lado a mesma coisa, uma abraçadeira. A fiação eu passei por trás da prateleira, ela vai por cima da prateleira e desce do lado de cá, né? A fiação ela corre aqui pelo lado, desce por trás desse painelzinho de madeira, desce aqui, entra aqui na caixinha. E nessa caixinha aqui eu coloquei o interruptorzinho para poder ligar e desligar ela. Eu já fiz um teste aqui, esse interruptor aqui não está atrapalhando. Mesmo que acontecesse de alguma forma eu precisar colocar uma tomada nesse sentido, ele não atrapalha, tá? Mesmo se tiver ligado também, ó. Ó, chega até o final a tomada e não está atrapalhando, tá? Então assim, no casos raros, né, quando você usa esse tipo de tomada aqui em L, né? Agora, se ela for colocada nesse sentido aqui, então, menor problema nenhum, ó. E agora nós temos a mesa completamente iluminada. Agora eu posso trabalhar já sem essas lâmpadas que estão aqui, só iluminando o meu local de trabalho, né? Perfeito. Olha lá. Ok? Olha que luz boa que eu tenho aqui para trabalhar. Vocês percebem que não é uma luz tão forte, tão intensa, ela está muito bem distribuída, né? Não há diferenças aqui na luminosidade, vocês estão vendo em toda a região da mesa de trabalho. Então assim, perfeito, perfeito, tá? O fato de eu não ter usado aqui uma luminária não está interferindo na minha utilização, né?
No caso, a luminária ela poderia aproveitar um pouco mais dessa luz. O que acontece? Essa lâmpada aqui ela distribui por 180 graus. Então ela distribui daqui e ela dá uma volta completa e corre para lá também. Então o que acontece? Essa luminosidade que você tem aqui, que está iluminando essa parte, essa região aqui, ela acaba sendo um pouco desperdiçada. Então a luminária ela tem uma parte refletora aqui, né? E aí ela vai o que? Jogar, ela vai pegar essa luz que iria para lá e aí ela vai distribuir para baixo, ok? Então nós teríamos um aproveitamento maior. Só que o espaço aqui é reduzido, né? Então olha, vamos lá. Mesmo que eu estou perdendo luminosidade aqui em cima, que é uma região que eu não precisaria, até aqui mais ou menos, né? Que aí já começa a parte das ferramentas. Mas até aqui assim pelo menos, eu poderia estar aproveitando melhor. Mas, gente, vamos olhar aqui a mesa de trabalho, ó. Não tem necessidade nenhuma de ter uma luminária aqui nesse caso, hein? E o interruptorzinho aqui ficou show de bola também, né? Ficou muito legal, fácil, né? Estou aqui na mesa de trabalho. Chego aqui, ponta a mão, fácil de ligar e desligar. Então, perfeito. E agora vamos então para as outras lâmpadas, tá? Essa daqui, missão cumprida, perfeita iluminação. A luminosidade foi ótima, então sucesso nessa parte aqui. Por curiosidade, eu peguei e abri essa lâmpada, tá? Então eu quero passar um ponto importante aqui para vocês entenderem. Ela tem uma classificação AR, ou seja, que ela tem um refletor de alumínio. Só que quando eu abri essa lente de cristal, ó, a gente não encontra nenhum refletor de alumínio aqui. E por que isso está acontecendo assim se ela é AR? O AR é utilizado para uma classificação de lâmpada que, além de usar esse refletor de alumínio, ela vai causar um efeito óptico da luz. Quando tiramos a lâmpada halógena, que era uma lâmpada centralizada e ela precisava de um refletor de alumínio, e colocamos LED, primeira mudança é que o LED sozinho ele não vai conseguir a mesma intensidade de luz. Então existe a necessidade da gente usar diversos LEDs para poder ter aquela intensidade de luz que as lâmpadas do tipo AR, que usavam lâmpadas halógenas de filamento, conseguiam criar. Com essa mudança, eles tiveram que mudar a forma de refletir, porque um cone aqui único não seria suficiente, até porque a distribuição da luz que sai do LED é diferente da lâmpada halógena. Então eles criaram essa peça aqui de acrílico, olha, uma peça muito bem feita por sinal, né? E o acrílico, nesse formato de cone que ele tem, o LED fica na parte interior dele e pelo sistema de refração e reflexão interna das paredes do acrílico, ele acaba criando um efeito de refletor, tá? Então, a peça acabou sofrendo uma mudança, foi-se tirado este refletor de alumínio nesse caso, tá? Mas ela continua sendo uma lâmpada classificada como AR, embora não tenha esse refletor de alumínio. Então isso que eu estou falando é para um efeito de curiosidade, para vocês poderem entender como o LED necessita também de mudanças internas no produto, ok? Não é simplesmente trocar uma lampadinha halógena por uma lâmpada de LED, ok? Outra coisa interessante, nesse vídeo, eu falei um pouquinho atrás no vídeo sobre os produtos chineses, né? Em que as lâmpadas que tem aqui no Brasil, a maioria delas, independente da marca, usam componentes internos do mesmo fabricante chinês. Então olha que interessante, vocês estão vendo os LEDs que estão aqui? Há um tempo atrás eu comprei no Mercado Livre LEDs para reposição dos meus spots do jardim. Os spots que eu tenho lá no meu jardim são spots de outra marca, não é da marca Stellatech, tá? E aí o que acontece? O LEDzinho dele, esses LEDs que eu comprei no Mercado Livre, são exatamente os mesmos LEDs utilizados nesta lâmpada da marca Stellatech. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui um do lado do outro para vocês poderem comparar, tá? Vocês vão ver que é exatamente o mesmo LED, ok?
Então a gente consegue provar dessa forma que essas lâmpadas aqui, ó, e assim, eu comprei alguns aqui, comprei uns 20 LEDzinhos aqui para poder deixar de reposição, tá? E aí a dica que eu quero passar para vocês é o seguinte, tá? Primeiro, esses LEDs internos dessa lâmpada existem em milhares de outras lâmpadas, tá? E se você tiver um pouco de conhecimento de solda, é fácil você conseguir substituir esses LEDs aqui. E eles provavelmente são ligados em série. Então, quando um LED desses queimar, provavelmente os outros LEDs podem estar bons. Então eu estou passando para vocês uma dica muito legal, que você tem como consertar essas lâmpadas aqui. Ok? É só você vir com um ferro de soldar, você remove a lâmpada e coloca outra dessas daqui no lugar. Mas aí você tem que tomar só um cuidado de comprar a lâmpada com o mesmo tipo de coloração e intensidade, né? Mas a lâmpada de LED, ela é uma lâmpada que pode ser reaproveitada. A gente não precisa jogar uma lâmpada dessas fora quando ela queimar, ok? Se em último caso, vamos dizer assim, os LEDs eles têm um tempo de vida, né? Então essa lâmpada aqui está dizendo que ela tem 40.000 horas de vida, né? Eu pego e substituo os 5 LEDs aqui e consertei a lâmpada, ok? Então, vocês viram que interessante? Primeiro, que a lâmpada não usa um refletor de alumínio. Segundo, os componentes chineses são componentes que a gente encontra facilmente aqui no mercado nacional, certo? E o terceiro ponto importante é que a gente tem como conseguir consertar uma lâmpada dessas, ok? Então essa aqui é uma dica que você só vê aqui no canal AFR 2010, perfeito? Mas olha, é uma peça muito bonita, né? Quando falamos sobre design e tudo mais, existe uma preocupação que é a marca. A marca vai se preocupar que essa lâmpada chegue com essa qualidade, com essa beleza para o consumidor final. Essa é a diferença da gente poder confiar numa marca ou comprar uma lâmpada sem marca no mercado aí. E aí você poderia pensar até assim, né? Poxa, por que eu vou comprar então uma lâmpada de uma determinada marca se internamente elas usam todos esses componentes similares? Eu vou para uma marca de menor qualidade. Só que acontece o seguinte, a marca ela vai se preocupar com o produto, com o componente, com a qualidade. A marca também ela vai te dar aqui uma garantia, né? Então, a marca vai nos dar o que? A segurança de que o produto ele vai estar bem feito, que ele vai estar de acordo com a utilização e a especificação que veio aqui na embalagem, ok? Então é só para efeito de curiosidade, se acontecer alguma coisa nesse sentido de queimar um LEDzinho desse, você tem como consertar. Como eu já consertei diversas lâmpadas de LED aqui na minha residência. Eu não saio trocando. E substituindo um LED queimado por outro, a gente vai estar ajudando também a quem? Ao nosso meio ambiente. Por quê? Porque a gente não vai jogar fora toda essa estrutura de lâmpada aqui que está boa. Na verdade, quem queimou às vezes é só um LEDzinho que está aqui, né? Ah, e como é que a gente pode fazer para poder testar, para saber qual que está queimado? É muito simples isso. Com o multímetro, que é esse dispositivo aqui, você pode colocar ele nessa função de teste de diodo, ok? E aí, você coloca nas pontinhas aqui, ó. Então você tem aqui uma determinação, ó. Aqui eu tenho um símbolo na plaquinha que está dizendo que é esse lado positivo, né? Então olha como é fácil, ó. Só me desculpem que eu tô meio atrapalhado com a câmera aqui para variar. Mas vamos lá, você encosta o negativo aqui, o positivo, ó, e o LED acende, ó. Vocês estão vendo que o LED acendeu? Tá? E aí você pode ir testando todos esses LEDs, ok? Ó. Tá? Então todos eles estão bons. Quando ele não acende, é o LED que a gente tem que substituir. Aí você vem com o ferro de soldar, remove as soldas e tira o LED fora, ok? E todos eles estão ligados em série. Então vamos testar, ó. Esse com esse. Vamos ver esse aqui. Ó,
Esse tá com esse aqui. Essa outra perninha tá ligada com essa. Essa perninha tá ligada com essa aqui de baixo, ó. Essa daqui deve estar com o LED de cima. Ou então ele é um LED final de terminal. É um LED de terminal. Então aqui termina o fio. Então aqui é ligado o fio e o outro fio deve estar ligado neste outro LED aqui, né? Então aqui é os LEDs de terminal, é isso mesmo. Esses LEDs estão ligados em série e cada um deles trabalha com 3 volts. É só fazer uma conta de multiplicação. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 LEDs que trabalham com 3 volts ligados em série. Então é 6 vezes 3 dá 18. Então a alimentação que tem que entrar aqui para esses LEDs é de 18 volts. Entenderam? Então essa lâmpada ela trabalha com 18 volts. Por isso que ela tem aqui um transformadorzinho, ok? Provavelmente ela ainda deve ter alguns componentes aqui internos para baixar um pouco ainda a tensão, porque segundo a descrição que está aqui, essa fonte aqui, ela pode fornecer uma saída de até 38 volts, tá? Então ela deve ter ainda internamente alguns componentes eletrônicos aqui para poder baixar esses 38 volts para os 18 volts que ela utiliza, ok? Então fica evidenciado aqui para vocês como essas lâmpadas são internamente, tá? Então na verdade a descrição AR para esse tipo de lâmpada não seria correto, né? Uma vez que ela não usa nenhum refletor de alumínio e está provado isso aqui quando eu abri ela, ok? Mas é uma lâmpada que vai ter o mesmo efeito de uma lâmpada AR devido à peça aqui de cristal. Então assim vocês ampliaram um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre o que temos dentro dessas lâmpadas, tá? Então aqui na embalagem nós observamos que já veio com a fonte inclusa. Então essa lâmpada já veio com esta fonte. E ela já veio inclusive com esse cabo aqui já preso nela e já parafusado aqui, ok? Bom, então aqui a gente remove a tampinha e aí você tem um sistema de parafusos onde você vai prender o fio de alimentação, ok? E aqui é uma fonte também que informa que é dimerizável, então nós podemos ligar um dimmer nessa fonte e podemos então regular a intensidade de luz da lâmpada. Olha pessoal, para efeito agora da gente entender como é feita a distribuição da luz, eu estou com esse LED AR111 projetando a luz diretamente aqui na parede. Então observe como ele cria sombras, né? Como é uma lâmpada que cria sombras. O outro efeito interessante dessa lâmpada é que ela tem um ponto focal mais intenso. Ela faz uma circunferência perfeita, né? E daqui desse ponto central até aqui mais ou menos, a gente tem a mesma intensidade de luz. Deste ponto aqui para a área externa, a gente observa que a luz já vai começando a cair, mas esse decaimento ele é curto, né? Até aqui mais ou menos a gente percebe que ele está decaindo. Daqui para lá já não percebe quase o efeito mais da luz, ok? Então essa daqui não é uma luz tão forte, é uma luz bastante agradável, a coloração dela é um branco morno, né? E todas essas características vão me induzir a utilizar esta lâmpada para um efeito mais decorativo da nossa sala. Para você ter uma ideia do que é uma iluminação decorativa, faz de conta que eu estou aqui na minha sala, ok? Eu estou usando aqui uma iluminação fluorescente. Então é a luz que é uma luz que eu tenho para poder estar aqui trabalhando, é uma luz de trabalho. Agora olha o efeito que cria uma iluminação utilizada com uma lâmpada de LED AR111, tá? Então vou usar ela agora para fazer um efeito decorativo, ó. Vocês estão entendendo o efeito que essa iluminação acaba criando no ambiente?
Agora, se eu desligar a iluminação da minha lâmpada fluorescente, nós teríamos esse efeito aqui, ó. Vocês perceberam como é uma luz mais confortável, é uma luz mais bonita e ela vai ter o quê? Um efeito decorativo, né? Olha a diferença novamente. Agora eu vou inverter as luzes, tá? Eu vou acender a luz fluorescente e vou apagar essa luz. Ficou sem graça, não ficou sem graça? Então eu acho que está bem exemplificado agora o que é uma iluminação decorativa e como a gente deve utilizar essa iluminação. Se a iluminação ela tem um efeito decorativo, ela também não pode ser uma coisa que ofusque você, né? Então imagina o seguinte, você faz um ambiente decorado e você põe uma lâmpada dessas daqui, iluminando o rosto das pessoas. Olha o que vai acontecer quando a gente acende a lâmpada, ó. Ou seja, toda vez que a gente entrar no ambiente e você fizer algo assim, ó, é que a luz está muito forte. Não é uma luz confortável. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai para uma sala, quando a gente está numa sala, num ambiente de uma sala de televisão, locais assim, a luz não pode ser algo muito intenso, muito desconfortável. A coloração também, ela tem que ser levemente amarelada, porque é uma luz mais aconchegante, é mais gostoso você ficar numa sala. Agora, se eu usasse uma iluminação de CFC, lâmpadas fluorescentes, numa sala de estar, não é uma coisa legal, entendeu? Então a cor da lâmpada interfere, a intensidade da lâmpada interfere, e é esse o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente pretende fazer um projeto de iluminação dos nossos ambientes. Entenderam? Aqui eu estou com a lâmpada AR70, né? Uma lâmpada muito bonita, ela é bivolt e aqui atrás ela já vem inclusive com o soquete, que é o modelo GU10, ok? Então essa embalagem aqui já vem inclusive com soquetezinho, né? Vamos tirar a lâmpada aqui fora. Bom, essa daqui é realmente uma lâmpada AR, né? Porque ela tem o refletor de alumínio, diferente daquela AR111, onde a parte que faz a reflexão da luz, ela é de acrílico, não usa nenhum material de alumínio. A peça por si só, ela tem uma beleza própria, né? Muito bonita, uma peça que realmente vai muito bem na decoração de qualquer ambiente. Ela usa aqui uma base GU10. Esse soquete aqui já veio com a lâmpada, então você simplesmente só encaixa ela aqui e dá uma giradinha de uns 45 graus, acho, não chega mais que isso. E aí ela já está encaixada. E aqui é só você ligar na energia. A lâmpada ela é bivolt e eu tenho aqui já um soquetezinho que já está ligado num fio. Então vamos ligar ela para a gente poder ver como é que é a parte de iluminação. Aqui a gente consegue ver como é o facho de luz dessa lâmpada R70, né? Então você tem uma parte central que ela tem uma quantidade de luz bastante uniforme, né? Então ela ilumina por igual. E você vê aqui a finalização dessa circunferência. E essa lâmpada ela está conseguindo abrir um raio bem maior em relação àquela R111. E aí você observa o seguinte, né? Essa lâmpada aqui ela é menor que a R111. O ângulo de abertura dessa lâmpada é 24 graus, enquanto que da R111 ela é a metade, é 12 graus. Então a gente consegue distribuir com essa lâmpada a luz muito mais aberta, né? Se nós colocarmos ela num teto, olha que bonita a iluminação que ela produz. E aqui, se a gente aproximar da parede, a gente vê que ela tem o facho bem mais aberto em relação à R111.
Essa parte central que ela tem aqui, ela também vai ajudar no seguinte aspecto, né? Ela vai acabar ajudando a não criar um ponto de iluminação muito intenso aqui. Então a luz ela fica melhor distribuída, né? Essa lâmpada ela está fazendo uma projeção de luz na temperatura de cor de 2700K. Isso significa que ela é uma luz branco quente indicada para áreas de conforto, né? Uma sala, um quarto, uma sala de televisão. E como ela tem uma luz dirigida, ela pode ser muito bem utilizada para iluminar um quadro, uma estátua, uma parede. Ela pode ser colocada de piso. Bom, aqui nós temos a lâmpada PAR30, né? É uma lâmpada de potência de 12 watts. Ela produz 760 lumens de luminosidade, com um ângulo de abertura de 25 graus e a temperatura dela em relação à cor é 2700K, ok? Ela não é uma lâmpada tão bonita, por exemplo, quando comparada com a AR111, né? O aspecto de beleza, ok? Mas ela tem uma função mais para iluminação do que para decoração. Graças a essa lente, a luz vai ser mais dispersada e aí você vai conseguir iluminar mais ao redor da lâmpada, né? Então ela vai criar uma luz mais constante na sua parte mais intensa, né? E a região onde deixa de atuar, onde você tem o ponto de iluminação mais intenso e começa a escurecer, ele vai ser mais suavizado, não vai ser tão delineado. Vocês estão entendendo? Então é uma lâmpada muito boa para a gente utilizar para iluminação. As lâmpadas PR30, elas têm essa lente frontal e vamos observar que essa lente aqui, ela cria um efeito de dispersar a luz, onde a gente não tem uma delimitação muito forte dessa área mais intensa da luz. E aí eu queria que você observasse como a luz ela já tem o efeito da circunferência mais reduzido em relação às lâmpadas AR, né? Então essa lâmpada ela ainda tem um foco, né? Quer dizer, a lâmpada ela consegue projetar aqui uma luz, só que essa parte do centro da iluminação, onde tem o ponto de iluminação mais forte e ele vai caindo, vocês observam, é uma zona bastante suave, quer dizer, a iluminação ela vai diminuindo bem aos poucos, você não tem um contorno muito bem definido. Enfim, é uma lâmpada que tem diversos tipos de aplicação e ela é mais voltada para a área de iluminação do que para a área de decoração. Bom, aqui eu estou trazendo um outro tipo de lâmpada, né? Ela tem uma base R7. É uma lâmpada um pouco diferente daquelas que a gente está acostumado a trabalhar com ela. E o interessante dela é que ela fornece luminosidade por 360 graus, né? Ela tem um ângulo aqui, ó. Ângulo de abertura 360 graus. E também ela é bivolt, e se ela é bivolt, provavelmente não deve aceitar a utilização com dimmer. Vamos verificar aqui, ó. Ó, não dimmerizável, ok? Então toda vez que você vê uma lâmpada que é bivolt, provavelmente ela não vai poder trabalhar com o dimmer. Bom, aqui eu já removi ela da embalagem, tá? E o soquete que ela usa é esse padrão aqui, o R7, ok? Então a gente vai encaixar ela simplesmente assim, né? Tá? E aí ela tá preparada já para poder ser ligada na energia, tá? Bom, pessoal, e aqui para um efeito de curiosidade, né? Ela ligada no soquete R7, tá? E a forma como ela distribui essa luminosidade, ok? Então uma lâmpada mais utilizada para iluminar mesmo, não é tão decorativa assim, né? Ela tem uma boa distribuição de luz, né? Ela espalha bem, ela não cria
uma área de uma luz tão intensa e depois cai de uma hora para outra. Quer dizer, você consegue observar aqui que a intensidade vai caindo aos poucos à medida que a luz vai se afastando, né? É uma lâmpada bivolt branco quente, ok? E esse daqui é a base R7 com a lâmpada instalada e funcionando. E a minha intenção de usar essa lâmpada R7 é justamente aqui nessa luminária aqui. Então hoje eu estou usando uma lâmpada fluorescente, né, CFC, ok? E vocês devem perceber que hoje essa lâmpada ela cria um efeito luminoso mais nesse sentido aqui, que é onde que está rosqueada a lâmpada. Então, como ela está rosqueada nesse sentido, a parte de iluminação acaba ocorrendo só do lado de lá. Eu pretendo instalar essa lâmpada R7 nessa luminária de forma que ela jogue a luz nesta parte aqui onde ficam esses cristais, ok? E assim eu vou ter uma propagação de luminosidade por toda a peça da luminária. Mas como eu ainda vou adaptar, ainda vou precisar perder um pouco de tempo para poder encaixar essa iluminação, eu não vou mostrar ela instalada no momento nesse vídeo aqui, né? Quem sabe mais pra frente eu acabo colocando algum outro vídeo para vocês poderem ter uma ideia de como é que ficou o resultado. Ó, aqui eu estou filmando a luminária pela parte de cima, só para vocês terem uma ideia de como é que ela é feita, né? Então eu vou acoplar aquele pezinho do R7 mais ou menos nesse sentido aqui vertical, né? Então a lâmpada ela vai acabar jogando a luminosidade por toda essa área aqui da luminária. E a intenção não é que ela jogue uma luz para cima ou para baixo. Por isso que essa lâmpada R7 eu acabei adquirindo já pensando para colocar nessa luminária. Eu vou ter que tirar essa peça fora e vou ter que adaptar na peça do alumínio, aqui da estrutura dela, o soquetezinho da lâmpada. Mas eu acredito que vai ficar muito boa esse tipo de iluminação. E esse é como um exemplo para vocês entenderem a utilização desse tipo de lâmpada, no caso, por exemplo, dessa luminária. E fica aqui só para um conhecimento em questão da onde utilizaria essa lâmpada. Continuando agora nas lâmpadas mais comuns que a gente tem, nós temos também a dicróica, né? A dicróica ela tem um diâmetro aqui de 5 centímetros, né? É uma lâmpada bastante comum na decoração, né? E não tem segredo, ela usa uma base GU10 e outros tipos de lâmpadas também utilizam esse tipo de base, tá? Então basicamente é só a gente rosquear aqui e não tem segredo. Então, se você estiver utilizando uma dicróica que não usa fonte, basicamente você vai só substituir uma lâmpada pela outra, não vai ter muito segredo para você substituir, né? Agora, tem algumas dicróicas que já utilizam uma fontezinha, então você vai ter que tirar essa fonte fora e aí você liga ela direto na energia, né? Essa daqui ela é bivolt, vou acertar o foco. Ó, essa dicróica aqui ela é bivolt, ela tem uma temperatura de cor de 3000 K. A base dela é GU10 e basicamente é isso, não tem muito segredo, né? A iluminação dela é de uma dicróica comum, né? Não tem muito mais o que se falar aqui em relação a esse tipo de lâmpada, tá? Bom, agora nós vamos remover a lâmpada dicróica aqui do teto da minha sala e extraindo ela a gente observa a primeira coisa aqui, que ela tem uma base antiga ainda, é a G5.3. Então é uma base onde você tem 2 pinos e a distância entre esses 2 pinos é de 5.3 milímetros. E esse é o soquete G5.3. Aqui eu estou comparando a dicróica com a lâmpada dicróica de LED. Então aqui vocês têm a base GU10 e aqui a gente tem o soquete G5.3. É uma lâmpada de 50 watts. Dicróica normal, não tem muito segredo. Aproveitando que eu removi aqui o spot, eu queria mostrar para vocês esse detalhe aqui desse anel que fica preso aqui no gesso, tá?
Quando você tiver um spot de luz onde você vai prender num teto rebaixado de gesso, é importante que ele tenha esse sistema de fixação, porque com isso você evita de estar quebrando o gesso toda vez que você tiver que fazer a substituição da lâmpada do spot no seu teto, tá? Então, observando aqui, olha, ele tem uma esfera com pressão por sistema de mola ou de linguete metálico. E aqui você tem esse anel que fica preso no teu gesso e ele permite a fixação rápida e fácil toda vez sem precisar marcar ou quebrar o seu teto. O que eu estou falando é em relação a este tipo de spot que utiliza duas alavancas presas por mola e que impulsionam o spot para ficar preso sob pressão. Com esse tipo de spot, toda vez que você remover ou colocar ele novamente, você sempre vai acabar desgastando um pouco a beirada do gesso e além de criar um pouco de sujeira, ele vai acabar abrindo o orifício até um determinado ponto onde pode começar a vazar luz. Então, para um serviço mais profissional e bem acabado, eu recomendo que você procure sempre os spots onde você tem uma parte deles que é fixa no gesso e a outra parte no spot, exatamente desta forma aqui. Bom, aqui eu já removi a base G5.3 e liguei nos fios a base GU10. Observe que eu usei esse plug para emenda de fios. Observa como é que fica uma emenda feita com fita isolante e a diferença quando a gente utiliza esse plug para emenda de fios. Com esse plug, além de você dar um aspecto mais profissional, você acaba evitando o uso da fita isolante. Além de você executar o serviço de uma forma mais rápida, ele fica bem mais limpo e seguro. Aqui para vocês observarem esse detalhe do direcionamento do spot. É muito interessante que o seu spot tenha essa opção de direcionamento da luz. Com esta mobilidade você pode acertar o facho de luz para alguma irregularidade do seu teto ou para iluminar um quadro ou algo que você precisa com mais precisão. Aqui nós temos uma iluminação que já existia na sala. E observe como ela ilumina de forma homogênea todo o piso, quer dizer, você não tem uma área delimitada com uma luz muito intensa, né? E quando nós vamos caminhando para a direção onde nós acabamos de instalar a lâmpada de LED, observa como a luz já fica muito intensa, ela fica muito delimitada, o ângulo de abertura dessa luz é mais fechado. E até um pouco a coloração, não sei se pela intensidade muito forte, mas parece que a coloração também está um pouquinho mais para o branco do que para um amarelo. Então, como essa lâmpada é de 5 watts, talvez substituindo ela por uma lâmpada de 3 watts e tentando também ver uma lâmpada com um ângulo um pouco mais aberto do que esse. A coloração até pode estar boa e como eu vou acabar trocando todas as dicróicas da sala, elas vão acabar entrando em harmonia. Este é o exemplo de uma lâmpada que não ficou bem adequada para o ambiente. Então agora eu vou tentar realocar essa lâmpada para um outro local, talvez na garagem. Bom pessoal, aqui eu acabei colocando na minha garagem e já fiz a substituição de todos os pontos de iluminação por lâmpadas de LED. E agora a gente vai ver o resultado, como ficou o piso. Mesmo ela sendo mais delineada, acabou criando um efeito visual bastante interessante aqui na garagem. Ficou bem bonito do jeito que ficou. Aqui a gente consegue ver melhor, um pouco mais longe, né, mais afastado, tá? Mas acabou criando um efeito bem legal essas lâmpadas de LED. E assim ficou também um ótimo exemplo de como a gente pode remanejar as lâmpadas de LED quando a gente tem outros cômodos da casa que ainda não receberam iluminação. Então, quando a lâmpada não serve, a gente pode remanejar para outro local e aproveitar a lâmpada que a gente acabou comprando de forma errada. Então, aqui nesse ambiente, missão cumprida.
Olha pessoal, aqui eu tenho uma lâmpada de LED comum, tá? Ela substitui as nossas lâmpadas de filamento, né? Essa daqui ela trabalha tanto com 110 como com 220. Então essa daqui é uma lâmpada bivolt e ela usa uma base E27. Nós vamos conectar ela aqui, tá? E ela produz uma luminosidade comum de uma lâmpada leitosa incandescente, tá? A temperatura da cor dessa lâmpada é 3000K, é um branco quente, ok? Com esta temperatura de cor e esta luminosidade, ela é bem indicada para você iluminar uma sala, um quarto, colocar num abajur, né? Então é uma lâmpada assim, enfim, é uma lâmpada bastante conhecida, né? Não tem muito segredo para a gente falar em relação a essa lâmpada de LED, tá? É uma lâmpada que não esquenta quase nada, né? Fiquei com ela ligada aqui, eu consigo manipular com ela sem problema algum. A gente sente até algum calor irradiando nessa parte aqui de baixo, mas bem pouquinho. E provavelmente pode ser até por causa de algum componente eletrônico que ela tem no seu interior, ok? Aqui a gente tem um pouco mais das especificações dela, tá? O tipo da lâmpada é A60, ok? Ela tem um consumo de 5 watts, bivolt, temperatura da cor é 3000K, enfim, são as informações básicas que a gente precisa saber em relação a essa lâmpada aqui, tá bom? Esta lâmpada eu já estava utilizando aqui na minha cozinha, exatamente neste ponto da luminária, né? Eu tirei desta outra luminária aqui, é uma luminária de 4 lâmpadas. Quando eu fiz a substituição pelas lâmpadas de LED, eu achei que ficou uma claridade muito forte utilizando 4 lâmpadas aqui, então eu reduzi para 3 lâmpadas, tá? E isso acaba servindo um exemplo de como a gente também pode usar de algumas artimanhas para poder adequar o ambiente com a nova iluminação de LED. Com este tipo de luminária, ela tem uma placa translúcida que acaba dissipando a luz por toda a sua região de uma forma mais homogênea. Então, quando a gente acaba diminuindo uma lâmpada, isso não é tão perceptível por causa dessa placa. Olhando diretamente para essa luminária, você percebe que ela não ofusca muito a sua vista. E ao invés de utilizar 4 lâmpadas, utilizando apenas 3 lâmpadas, eu consegui regular o nível de luminosidade para aquilo que eu precisava para o meu ambiente da cozinha. Aqui eu queria mostrar o detalhe interno dessa luminária, porque na primeira parte do vídeo eu falei para vocês com relação à quantidade de insetos. Vocês estão vendo esses furos que tem dentro da luminária? O que acontece é que o inseto, quando ele entra por esta região aqui do gesso, ele acabava sendo atraído pelo ponto de luminosidade que saía por esse buraco da luminária. O inseto entrava aqui na luminária e acabava morrendo devido à alta temperatura. Se a gente observar aqui a placa, ela só está com uma sujeirinha, isso deve ter já uns 6 meses que eu coloquei essas lâmpadas. Então, é só para demonstrar para vocês que a quantidade de insetos realmente diminuiu bastante. Como aqui é uma região de interior, qualquer ponto de luz atrai muitos insetos e se a gente deixar janela aberta ou a porta aberta, acaba entrando uma quantidade grande de insetos à noite. Observa que embora a cozinha esteja com uma luminosidade um pouca coisa maior em relação à sala, a luminosidade ela entra numa harmonia com a continuidade da luz que vem pela sala. E assim acabo chegando ao ponto desejado na iluminação da cozinha na substituição com lâmpadas de LED. Então, para a gente poder solucionar o problema de aplicação em locais onde a gente precisa de uma lâmpada incandescente, nós temos agora esse novo formato de lâmpadas de LED, muito interessante, muito legal.
que vai imitar uma lâmpada incandescente. De longe você não consegue praticamente identificar qual é a diferença. Essa lâmpada ela está usando um soquete E27, né? E ela tem as mesmas características de uma lâmpada de LED comum, né? Então ela tem uma temperatura de 3000 K, é um branco quente. Que mais? Soquete E27, luminosidade é de 540 lumens. Ângulo de abertura 360, é meio óbvio, né? Porque na verdade a luz é projetada por toda a periferia dela, né? Então ela vai ter um aspecto de ela vai ter um aspecto de luminária igual a uma lâmpada incandescente, né? O tempo de vida dela é de 25.000 horas e ela é bivolt. Então aquele negócio da gente ir no mercado lá e ficar procurando a lâmpada 110, 220, isso vai acabar também, né? Olha que legal. E o melhor de tudo, ela não vai esquentar e ela vai te consumir apenas 6 watts. Muito legal isso aqui. E agora vamos ver o efeito dessa lâmpada no reflexo de uma peça de cristal, para a gente ver se ela vai conseguir suprir aquela necessidade que a gente tinha para a iluminação dos lustres de cristal. Bom, aqui eu já tenho a lâmpada rosqueada, né? Já está ligada. E agora vamos pegar uma peça de cristal para a gente ver qual é o efeito que ela vai criar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar as imagens utilizando essa lâmpada de LED com a lâmpada de filamento, tá? Para a gente verificar se a gente está tendo alguma perda na beleza da peça com a utilização dessa lâmpada em comparação com a lâmpada de filamento, tá? Então eu vou colocar uma peça do lado da outra e a gente vai poder comparar como fica a beleza da peça. Até para a gente poder ter uma ideia se esse tipo de lâmpada ficaria bem no lustre ou não, ou se vamos manter até mesmo ainda incandescente. Vamos ver agora o reflexo da peça na parede, tá? Então vamos aproximar para cá. Ela não é uma lâmpada olhando agora a peça no reflexo na parede, a gente observa diferenças bastante consideráveis, viu? A lâmpada de LED ainda ela não está produzindo o mesmo efeito óptico de uma lâmpada incandescente. A gente observa que ela tem uma nitidez muito maior, né? Os reflexos são mais definidos na parede com a lâmpada de filamento transparente, ok? Mesma coisa a beleza da peça aqui, né? Olha lá, vocês estão vendo que a peça ela tem uma beleza maior, é mais intensa. Olha agora no vídeo como a gente consegue o prisma das cores. Olha que legal essa parte aqui onde que eu tô com esse ângulo, ó, da luz, ok? Tá? Eu acho que dessa forma aqui já está muito bem provado, né? Até mesmo essa parte onde ela reflete pela peça de cristal a luz, né? Ó, a diferença é bastante grande mesmo, né? E lógico, tirando esse problema da questão da beleza quando você reflete numa lâmpada, numa peça de cristal, tirando isso, o resto é só benefício, né? A gente não vai ter o calor, a gente vai ter economia de energia e o efeito visual da lâmpada em si vai ser o mesmo que uma lâmpada incandescente, ok? Então fica aqui a sugestão do canal, tá? Pra gente utilizar esse tipo de lâmpada quando precisarmos substituir as lâmpadas incandescentes transparentes, né? É uma peça muito bonita, muito bem feita. E isso só está mostrando que a tecnologia de LED só está evoluindo.
aproveitando que nós estamos falando sobre lâmpadas para lustres, tem essa outra lâmpada aqui, que é uma lâmpada que usa um soquete G9, tá? É uma lâmpada bastante bem feita, né? Bem feita, bonita, né? E o melhor de tudo, ela é bastante pequena e com um fluxo de luminosidade bastante alto, né? Eu vou ligar ela aqui, ó. Esse daqui é o soquete G9, tá? Então nós vamos ligar aqui ela para você poder ver a intensidade de luz, tá? E aqui na embalagem ela informa que tem um ângulo de abertura de 274 graus. Vamos ver como é que fica a iluminação desse tipo de LED com peças de cristal? Então vamos fazer o comparativo dela agora com a lâmpada incandescente, tá? Então assim, é o mesmo efeito da outra lâmpada que eu mostrei para vocês, né? Ela não vai ter uma luminosidade tão bonita quando refletida numa peça de cristal, igual o que acontece com uma lâmpada incandescente, né? Você vai ter uma perda aí, tá vendo? Mesmo a parte onde a peça reflete a luz, né? Você não tem aquele foco bem determinado como numa lâmpada incandescente, ok? Então assim, para peças de cristal, se você observar em relação à beleza, você vai ter que ponderar se vale a pena substituir a lâmpada por uma lâmpada de LED, ou se é melhor a gente manter a lâmpada incandescente neste caso, né, por uma questão da beleza da peça, e esperar que eles lancem alguma lâmpada de LED que possa no futuro, quem sabe, né, suprir essa ausência da lâmpada incandescente, certo? Aqui estamos jogando a luz contra a parede. Então, girando a lâmpada, você vê que ela tem alguns efeitos de sombreamento e de luz mais intensa. Ela não passa uma luz uniforme, até porque, se a gente observar como ela é feita, né, ela tem uns circuitos aqui, né, onde você tem LED de um lado e LED do outro. No demais, é uma lâmpada comum. Ok, pessoal, eu acredito que a gente conseguiu ter um apanhado geral sobre as dificuldades que a gente pode ter quando a gente vai trabalhar com lâmpadas de LED. Nesta última parte do vídeo, eu quis mostrar para vocês 4 situações diferentes. A primeira situação foi da bancada da minha oficina. Por que eu quis trazer essa situação para o conhecimento de vocês? Porque ela exemplifica para vocês a situação quando nós já temos uma casa iluminada e sentimos a necessidade de melhorar a iluminação no ambiente dessa casa. Então é a mesma coisa que a gente executar um projeto novo. Neste caso, vocês devem ter percebido que eu montei a lâmpada primeiro, posicionei a lâmpada no local onde eu imaginava que ela iria iluminar muito bem a minha bancada, e uma vez que eu tive a certeza de que a lâmpada estava bem dimensionada para o local, eu providenciei a fixação, que poderia ser com uma luminária ou de uma forma artesanal, como eu fiz na minha bancada. A segunda situação que eu trouxe para vocês é quando compramos uma lâmpada de forma errada. Então, uma vez que nós colocamos a lâmpada na luminária e observamos que o facho de luz dela, a coloração, a intensidade, o brilho não estavam de acordo com o ambiente, nós tiramos esta lâmpada daquele local e tentamos reutilizá-la em outro local, como foi o caso onde eu acabei utilizando ela na minha garagem.
uma vez que eu tirei esta lâmpada do local da minha sala, levei para a garagem e testei a lâmpada e tive a certeza que aquela lâmpada estaria muito bem dimensionada para aquele ambiente, eu providenciei a compra das outras lâmpadas na mesma especificação e acabamos tendo aquele resultado de iluminação que os senhores viram. Então esta é uma situação quando compramos uma lâmpada errada, mas assim mesmo diminuímos o nosso risco de alguma perda realocando esta lâmpada para outro cômodo da casa. Por isso que eu passei para vocês esta ideia que precisamos comprar estas lâmpadas aos poucos para ir conhecendo a luminosidade que as lâmpadas de LED proporcionam, as aberturas de ângulo, as intensidades de luz, coloração, todas essas características ainda são um pouco recentes para a gente. E só experimentando é que a gente vai ter realmente certeza de que essas lâmpadas vão ser bem alocadas num determinado ambiente. A terceira situação que eu mostrei para vocês foram das luminárias da minha cozinha, onde eu comprei 4 lâmpadas de LED e eu percebi que se utilizasse essas 4 lâmpadas na mesma luminária, a luminosidade da luz fornecida por elas estaria muito alta, muito mais elevada do que eu realmente precisaria aqui para minha cozinha. Então neste caso eu tirei uma lâmpada e apenas com 3 lâmpadas a iluminação ficou de acordo com a harmonia que eu tinha já neste ambiente, que é a minha sala e a cozinha. Então esta é uma outra situação onde a gente ainda tem alguma flexibilidade, que a gente consegue aumentar ou diminuir a luminosidade sem desperdiçar o material que nós já compramos. A quarta situação que eu quis mostrar para vocês é quando compramos as lâmpadas já com as características que precisaríamos para o ambiente, e isso vai naturalmente acontecendo quando a gente já começa a conhecer o que um lumen significa, uma candela significa, o que 3000K, que é a temperatura da cor da lâmpada, significa ou o que ela representa. Então isso a gente só vai conseguir ganhar essa experiência testando as lâmpadas. Por isso é tão importante a gente comprar aos poucos essas lâmpadas e ir conhecendo a luminosidade e o que todos aqueles termos técnicos representam. Sendo assim, compramos a lâmpada já bem especificada, de acordo com o nosso ambiente, e aí se torna tudo mais simples, porque no caso da escada, vocês devem ter percebido que eu simplesmente tirei uma lâmpada incandescente e coloquei a de LED no local, simples assim. A mesma coisa aconteceu com a lâmpada que eu substituí no meu abajur. Eu verifiquei a intensidade de luminosidade que a lâmpada que eu tinha antes me produzia e comprei uma lâmpada com as mesmas características de luminosidade, ângulo de abertura, coloração que eu tinha anteriormente. Então, essa substituição se torna de uma forma muito mais simples e segura. Eu entendo que não haveria muito sentido em continuar mostrando mais lâmpadas sendo substituídas na minha residência. Afinal de contas, a gente acabaria repetindo a mesma situação diversas vezes. E o intuito do canal é trazer conhecimento para vocês. Então, eu acredito que não adiantaria mais ficar substituindo lâmpadas de LED e repetindo a mesma informação para vocês. Eu espero que dessa forma tenha auxiliado a todos de alguma forma nesse processo das substituições das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Chegamos no momento de finalizar este pequeno curso. Eu sinceramente espero que de alguma forma eu tenha enriquecido a vida de vocês, que possa ter trazido alguma informação nova, algum conhecimento novo, porque esse é o intuito dos vídeos que eu venho fazendo aqui no canal AFR 2010. Eu fico muito contente com a sua presença aqui até o final. E pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam que esse vídeo enriqueceu de alguma forma o seu conhecimento, se trouxe alguma coisa que vocês desconheciam, não esquecem de clicar lá no gostei, porque esta é praticamente a única motivação que a gente acaba recebendo aqui para quem produz o vídeo, ok? E também, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal AFR 2010,
se inscrevam no canal. Inscrito, você é sempre comunicado sobre novos vídeos que o canal AFR 2010 venha a disponibilizar no futuro. O meu muito obrigado a você que me acompanhou nestes 3 capítulos sobre iluminação com lâmpadas de LED. Um abraço e nos veremos nos próximos vídeos.